A paz chegou mais uma vez, meus amados irmãos. Queria mandar abraços para o pastor Fernando, para o missionário Dia Garcia, para o pastor Pedro Lopo e para o missionário Dia Garcia e para todos aqueles irmãos que virem as mensagens. E queria agradecer principalmente a Deus por esta magnífica oportunidade que Ele me está a dar, não só na sua presença, mas na vossa presença também. Deus e Pai, obrigado por esta presença, por estas oportunidades que me tens dado na tua presença e na presença do teu povo. Pois que cada um ouça, Pai, cada um ouça a tua voz e não a minha. E que sejas tu glorificado, Pai. Oh, Pai, que eu fique cada vez mais pequenino. Obrigado por cada coisa que tens feito no nosso meio. Obrigado por cada alma que seja ganha a cada hora para ti, Pai. Obrigado por tudo que tens feito no nosso meio. Jesus, é por tudo que eu te peço e agradeço em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, mais uma vez, temos estado a falar da atitude. Atitudes boas, mas o homem é do que o homem também tem agido. Tanto como tem agido bem, agido mal. O homem tem tido diversas atitudes. Umas têm ajudado o homem, outras têm desajudado o homem. Falo globalmente. Globalmente. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não age no ímpio, mas enganamos-nos. Porque até no ímpio o Senhor trabalha, porque também é a criação dele. Muitas vezes nós pensamos, não conhece a Deus, não trabalha. Ou Deus não trabalha. Trabalha. Trabalha porque Deus criou a todos, sem exceção. E o exemplo está quando Jesus respondeu a Pilatos. Quando Pilatos disse: não sabes que eu tenho o poder de te crucificar ou de te libertar? Jesus respondeu: nenhum poder te seria dado se não viesse de cima. Aqui está a resposta que aí podemos ver. E o homem tem tomado atitudes e tem se deixado levar. Tem sido influenciável. E pela influência de outros, tem se deixado levar. E tem tomado boas, más atitudes. Tem feito coisas boas, coisas más. O homem tem sido... o homem é feito por vários sentimentos. Mas acho que uma das iniciativas não só é a força de vontade, como também a atitude. E tenho um exemplo para vos dar que se encontra em Gênesis 45, que é José dá-se a conhecer a seus irmãos. E então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo o varão, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim.
E chegaram-se então e disse-lhe, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozan, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, tudo o que tens, e ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala, e fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer de ser meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. É só. Eis aqui o que eu quis dizer. O porquê. Por isto. Retrocedamos no tempo. Seus irmãos estavam cobertos de inveja e de ciúmes. Primeiro porquê? Para já, os seus 10 irmãos, os 10 irmãos já tinham, ou os nossos 10 patriarcas, já tinham feito coisas abomináveis. O seu pai tinha perdido confiança neles. E então decidiu pôr José como o principal, como o primogênito, digamos assim, naquela altura. E então deu-lhe poder sobre os irmãos. Deu-lhe a túnica. Seus irmãos começaram a roer-se de inveja. E começaram a tentá-lo. Mas ele não caiu. Depois disso, que aconteceu? Aconteceu que, com isto tudo, acontece que o nosso patriarca José tem sonhos. Sonhos em que o Sol e a Lua e as 11 estrelas, ou 12 estrelas, o rodeavam. Outro sonho, que 5 molhos os molhos de palha se encurvavam, ou os molhos dos irmãos encurvavam-se a ele. E mesmo assim, ele contou os irmãos. E eles pensavam que ele queria ser senhor deles, não sabendo eles, nem o próprio José, que Deus tinha esse propósito para com ele. E disseram para
que Jacó o ouvisse. Jacó não acreditou também. Muitas vezes nós não acreditamos nos sonhos que Deus nos dá. Mas não é isso que eu quero dizer. Ou seja, a atitude deles foi, mesmo assim, Jacó não confiou nos filhos. E preferiu, então, deixar tudo como estava e José ficou no comando. Houve uma altura que a inveja deles já não se podiam conter. E então jogaram-no no poço. Daí vieram mercadores do Egito e eles venderam seu irmão, sem saber que estavam a cumprir o que Deus tinha feito ou tinha perdido em sonhos a José. José, o que é que acontece? José então é levado cativo para o Egito. O comandante, o regente do Egito, Potifar, fica com ele e a casa dele começa a prosperar. E ele tira-o do cativeiro, mete o senhor de sua casa. Até sua mulher o tentar. Mas José resiste. Aqui podemos ver inúmeras atitudes, boas e más. Boas e más. Se os irmãos acompanharem com atenção, podem ver bem as atitudes, inúmeras atitudes. Depois de ter resistido a primeira vez, a mulher de Potifar o deixou. Mais uma vez, ela veio, estando a casa completamente sozinha, sem ninguém. Voltou. Depois de voltar a tentá-lo, aconteceu a mesma coisa, mas desta vez ela tinha na sua mão uma veste de José. E então incriminou a José perante Potifar. E então cria a morte de José. Porém Potifar não quis a sua morte, mas mandou para a prisão do Egito. Lá o dono da prisão, ou quem estava à frente da prisão, soube do que Potifar tinha prosperado, meteu-o à frente a fama tinha se alastrado de José. E então o homem da prisão meteu o senhor das coisas, das suas coisas, da sua casa, e foi prosperando. Mais uma vez. E o copeiro e o padeiro de Faraó foram presos. Tiveram 2 sonhos. Um deles era o culpado, foi enforcado. O outro estava inocente e assim José conseguiu. E José disse para que ele se lembrasse, para que o copeiro se lembrasse, na presença de Faraó, de José. Porém, o copeiro não se lembrou. Mas José, o faraó teve os sonhos e não se lembraram. Mas depois, quando lhe disseram que José tinha os dons dos sonhos, de interpretar sonhos, aí o faraó manda chamá-lo. E então, depois disso tudo, dele interpretar os sonhos, outra atitude e outra coisa que devemos ver. José era um escravo hebreu de outra nação, hebreu. Além de escravo, o faraó, que era o rei, neste caso, do Egito, fez de um escravo o abaixo dele.
o governador do Egito. Primeiro, tomou essa atitude, o Egito foi se mantendo calmo. E os seus irmãos de José e Jacó ficaram sabendo. E depois José não se deu a conhecer. Os irmãos não o conheceram. Nem se lembravam quando Benjamim quando foram jantar, quando ficaram ali com o faraó, nem se lembraram sequer que tinham vendido José. Lá está. Outra atitude. Venderam José, mas não se lembraram. Pela inveja, não se lembraram. Mas, quando Benjamim foi acusado, aí lembraram-se. Lembraram-se da dor de seu pai. E imploraram a José. E José aí, foi quando José disse, agora já se lembram? Ou já imploram para o vosso irmão? Agora já se preocupam? Com o outro irmão não se lembraram. E eles, se calhar, até deviam ter ficado a pensar, mas como é que tu sabes? Até que ele deu-se a entender, a conhecer. Eu sou o vosso irmão, sou José. E eles aí, se calhar, quando ficaram pasmos, pensaram, os sonhos dele era verdade. Ele é nosso Senhor, e agora? Já deviam pensar tudo e mais alguma coisa. No entanto, José, que foi vendido pelos seus irmãos, deixou isto de lado e decidiu mandá-los dizer, vão e tragam o nosso pai e habitarão na terra de Gozan. E lá eu vos sustentarei. Que ainda há mais 5 anos de fome. Agora, onde eu quis chegar? Está aqui. Passemos agora para hoje. José, por lhe terem vendido, foi o propósito de Deus, foi. Mas os irmãos dele, os próprios irmãos, o venderam. Sangue do sangue dele. O venderam como escravo. O venderam como escravo. Quem sabe o que ele passou? Quem sabe as chicotadas que ele não levou? Quem sabe o que ele não... as pedras que ele não puxou? Quem sabe o que ele não sofreu na escravidão? Até que a mulher egípcia lhe disse, eu quero a sua morte. E ele não fez nada. Mas como era escravo, seus irmãos fizeram isso. No entanto, José disse, vão, tragam o nosso pai, tragam tudo e habitarão na terra de Gozan. Deixou isso de lado. Foi essa a atitude que ele teve. Passando para hoje, nós, por coisas que não têm nada a ver com isto, nada, nem nada a ver com grandes, com atitudes bem piores que aconteceram na palavra do Senhor, especialmente esta. Esta é muito especial. Esta é muito especial. Que, se formos a ver, que nem hoje em dia, por meras coisinhas, se deixamos falar uns com os outros e se somos uns como somos uns para os outros, que atitudes estamos a ter?
Estamos a ser mesquinhas. Aliás, além de mesquinhas, eu acho que estamos a ser como crianças. Como crianças mimadinhas. Não devemos ser assim. Como crianças mimadas? Não. Devemos ser adultos. Adultos. Erramos. Também erro. Eu também erro. Mas devemos tentar nos ajudar uns aos outros. Não é por mesquites. Se hoje não nos vendemos uns aos outros para escravos, hoje não traímos e não vamos entregar, sei lá, não vamos entregar, não vamos pôr uns aos outros na linha da frente da batalha. E por isso, não fazemos nada disso, fora outros exemplos. E eles souberam perdoar e nós não sabemos perdoar. Não temos essa atitude de dizer, olha, eu perdoo. Mas não é eu perdoo. Não é assim, eu perdoo. Não é, eu perdoo. E perdoar mesmo, ajudar. É uma atitude boa. José, quantos e quantos na Bíblia não foram traídos? Urias, na hora da sua morte, o que é que não deve ter pensado? E outros mais. Amados, atitudes mesquinhas e deixamos de falar. Agora vejamos atitudes piores. Atitudes piores que aqui estão. Tomemos uma atitude. Mas é correta. Deixemos de ser crianças mimadas. Deixemos de ser crianças mimadas. Porque um exército não é, ou um exército, ou um reino, ou um bom sacerdote não é como uma criança mimada. Nem é mesquinho. Está escrito também para não sermos como assim. Não sejamos mesquinhos, nem mimados. Mas sim, tomemos a atitude certa. Fazem-nos mal, correspondamos com o bem. José foi vendido pelos seus irmãos, sangue do seu sangue, e respondam com o bem. Venham, tragam todos para a terra de Gozan, e eu vos sustentarei. Se fosse outro, não vou-vos dar nada. Vocês me venderam. Pois é, venderam, puseram no coisa, levei muita chibatada por vossa causa. Fui preso, que queriam a minha vida, tudo por vossa causa. No entanto, o que ele fez? Deixou isso de lado. Não, traz o nosso pai, tragam tudo e venham para a terra de Gozan. Lá vos sustentarei. Isso foi a atitude. Quantos e quantos hoje terão essa atitude? Quantos? Tens essa atitude? Se não tens, tenha. Porque hoje não és vendido tu hoje não és vendido como escravo para o Egito. Ou hoje, falando para hoje, não és vendido para o cativo do diabo, nem para o cativo do mundo. Somos uma família. Atitudes mesquinhas, isto não vale a pena. Acho que isso cheira mal. Acho que isso cheira pior que os esgotos. Não vale a pena termos atitudes mesquinhas, atitudes que não me prestam. Vamos ter atitudes de valor. Atitudes de valor.
Pensa em José. José foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo. No entanto, ele teve a boa atitude que teve. Se eu tiver a dizer alguma coisa de mal, digam. E eu agradeço. Com isto termino. Que Deus vos abençoe. Atitude correta. Não sejas criança mimada. Nem sejas uma criancinha. Dá o exemplo. Mas com uma boa atitude. Não como esquites. Senhor e Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo o que tens feito no nosso meio. Continua a ser connosco. É tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus. Que vives e reinas para sempre. Amém.